Capítulo 1. Um começo das boas novas de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Uma voz que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João veio imergindo no deserto e proclamando uma imersão de conversão para perdão de pecados, e iam ter com ele toda a região da Judéia e os de Jerusalém, e todos foram imersos por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João estava vestido com pelos de camelo, e um cinto de pele em volta dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel do campo. E ele proclamava, dizendo: Ele vem, que é mais poderoso do que eu, depois de mim, de quem não sou digno, tendo-me abaixado para desatar a correia das suas sandálias. Eu, de fato, os mergulhei em água, mas ele os mergulhará no Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi imerso por João no Jordão, e imediatamente, saindo da água, viu o céu se abrindo e o Espírito descendo sobre ele como uma pomba, e uma voz saiu dos céus: Tu és meu filho, o amado, em quem me agrado. E imediatamente o Espírito o lançou no deserto, e ele esteve lá no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com as feras, e os anjos o ministravam. E depois que João foi entregue, Jesus veio para a Galileia, proclamando as boas novas do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Convertam-se e creiam nas boas novas. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, lançando a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E deixando imediatamente as redes, o seguiram. E andando ali um pouco, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco, consertando as redes. E chamando-os imediatamente, deixaram seu pai Zebedeu no barco com os empregados e o seguiram. E foram para Cafarnaum. E logo no sábado, entrando na sinagoga, ele estava ensinando. E admiravam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E havia na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, e ele clamou, dizendo: O que a respeito de nós e de ti, Jesus, o Nazareno? Vieste para nos destruir. Eu te conheço quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Silêncio, e sai dele. E o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos ficaram atônitos, a ponto de arrazoarem entre si, dizendo: O que é isto? Que nova doutrina é esta, que com autoridade também ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem? E a fama dele correu imediatamente por toda a região da Galileia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava de cama com febre, e imediatamente lhe contaram a respeito dela. E chegando-se, ele a levantou, tomando-lhe a mão, e a febre a deixou imediatamente, e ela os servia. E chegando à tarde, ao pôr do sol, trouxeram-lhe todos os enfermos e endemoniados, e toda a cidade estava reunida perto da porta. E ele curou muitos que estavam enfermos de várias doenças, e expulsou muitos demônios, e não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam. E muito cedo, sendo ainda noite, levantando-se, saiu, e foi para um lugar deserto, e estava ali orando. E Simão e os que estavam com ele foram em busca dele, e tendo-o encontrado, disseram-lhe: Todos te procuram. E ele lhes disse: Podemos ir às cidades vizinhas, para que eu também pregue ali, pois para isso eu vim. E ele estava pregando nas sinagogas deles em toda a Galileia, e expulsando os demônios. E chegou a ele um leproso, clamando a ele, e ajoelhando-se diante dele e dizendo-lhe: Se quiseres, podes limpar-me.
E Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Eu quero, ser purificado. E tendo falado, imediatamente a lepra desapareceu dele, e ele ficou purificado. E tendo-o advertido severamente, imediatamente o fez sair, e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e traze para a tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. E ele, tendo saído, começou a proclamar muito e a divulgar o fato, de modo que não podia mais entrar publicamente na cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e vinham ter com ele de todos os lados. Capítulo 2. E entrou novamente em Cafarnaum, depois de alguns dias, e ouviu-se que ele estava na casa, e imediatamente muitos se ajuntaram, de modo que não havia mais lugar, nem mesmo na porta, e ele estava falando-lhes a palavra. E eles foram até ele, trazendo um paralítico carregado por 4, e não sendo capazes de chegar perto dele por causa da multidão, eles descobriram o telhado onde ele estava, e tendo quebrado-o, eles baixaram o leito em que o paralítico estava deitado, e Jesus, tendo visto a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados te foram perdoados. E havia alguns dos escribas sentados ali, e arrazoando em seus corações: Por que este diz tais palavras maldosas? Quem é capaz de perdoar pecados, senão um só, Deus? E imediatamente, Jesus, tendo sabido em seu espírito que eles assim arrazoavam em si mesmos, disse-lhes: Por que vocês arrazoam essas coisas em seus corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? E para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, ele diz ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou imediatamente, e tendo tomado o leito saiu diante de todos, de modo que todos ficaram atônitos, e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos assim. E ele saiu outra vez para o mar, e toda a multidão estava vindo a ele, e ele os estava ensinando, e passando, viu Levi de Alfeu sentado na alfândega, e disse-lhe: Siga-me. E ele, tendo-se levantado, o seguiu. E aconteceu que, estando ele reclinado em sua casa, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos, e o seguiam. E os escribas e fariseus, tendo-o visto comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido, disse-lhes: Os fortes não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E os discípulos de João e os dos fariseus estavam jejuando, e eles foram e disseram-lhe: Por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? E Jesus disse-lhes: Podem os filhos das núpcias, enquanto o noivo está com eles, jejuar? Enquanto tiverem o noivo com eles, não poderão jejuar. Mas virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naqueles dias. E ninguém cose remendo de pano novo em roupa velha, e senão o novo, enchendo-o, tira do velho e a fenda se torna pior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, e senão o vinho novo rompe os odres, e o vinho é derramado, e os odres serão destruídos. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos. E aconteceu que ele estava passando pelos campos de trigo no sábado, e seus discípulos começaram a abrir caminho, colhendo espigas, e os fariseus lhe disseram: Eis que eles fazem nos sábados o que não é lícito. E ele lhes disse: Vocês nunca leram o que fez Davi quando teve necessidade e teve fome, ele e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, e comeu o pão da apresentação, que não é lícito comer, exceto aos sacerdotes, e também deu aos que estavam com ele. E ele lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem,
e não o homem por causa do sábado, de modo que o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Capítulo 3. E entrou outra vez na sinagoga, e estava ali um homem que tinha a mão mirrada, e eles o observavam, se no sábado o curaria, para que pudessem acusá-lo. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te no meio. E disse-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles ficaram em silêncio. E, olhando ao redor para eles com ira, entristecido pela dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e a sua mão foi restaurada inteira como a outra. E os fariseus, tendo saído imediatamente, com os herodianos, estavam tomando conselho contra ele como o matariam. E Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão da Galiléia o seguiu, e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e além do Jordão. E os que estavam ao redor de Tiro e Sidom, uma grande multidão, tendo ouvido como ele estava fazendo grandes coisas, vieram a ele. E disse aos seus discípulos que um pequeno barco o esperasse, por causa da multidão, para que não o apertassem. Porque ele havia curado a muitos, de modo que se lançavam sobre ele para lhe tocarem, todos os que tinham pragas. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E muitas vezes ele os ordenava que não o fizessem manifesto. E ele sobe ao monte e chama para perto os que ele quer, e eles vão ter com ele. E designou 12 para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar, e para que tivessem poder para curar as enfermidades e expulsar os demônios. E pôs a Simão o nome de Pedro, e Tiago de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, e pôs sobre eles os nomes de Boanerges, isto é, filhos do trovão, e André, e Felipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que também o entregou. E eles entraram numa casa. E ajuntou-se outra vez uma multidão, de modo que nem sequer podiam comer pão. E os que estavam ao lado dele, ouvindo-o, saíram para prendê-lo, pois diziam que ele estava fora de si. E os escribas, que são de Jerusalém, tendo descido, disseram: ele tem Beelzebu, e, pelo príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios. E, chamando-os para perto, disse-lhes por alegorias: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino estiver dividido contra si mesmo, esse reino não pode subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode subsistir. E se Satanás se levantou contra si mesmo e foi dividido, ele não pode subsistir, mas tem um fim. Ninguém pode roubar os utensílios do homem forte, tendo entrado em sua casa, se primeiro não amarrar o homem forte, e então ele roubará sua casa. Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e as calúnias com que eles pudessem ter caluniado, mas quem caluniar a respeito do Espírito Santo não terá perdão, por toda a era, mas está em perigo de julgamento contínuo, porque eles disseram: ele tem um espírito imundo. Então seus irmãos e sua mãe chegaram, e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo, e uma multidão estava sentada ao seu redor, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe ou meus irmãos? E olhando ao redor em um círculo para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Capítulo 4. E começou novamente a ensinar à beira do mar, e reuniu-se a ele uma grande multidão, de modo que ele, entrando no barco, sentou-se no mar, e toda a multidão estava perto do mar, na terra, e ele lhes ensinou muitas coisas por alegorias,
e disse-lhes em seu ensino: Ouçam, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, na semeadura, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e imediatamente brotou, por não ter profundidade de terra. E tendo nascido o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e dava fruto, brotando e aumentando, e dava fruto, um a 30, outro a 60, e outro a 100. E disse-lhes: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando ficou só, os que estavam ao seu redor com os 12, perguntaram-lhe sobre a alegoria, e ele lhes disse: A vocês foi dado conhecer o segredo do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas as coisas são feitas em alegorias, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam, e os pecados sejam perdoados. E disse-lhes: Vocês não conhecem esta alegoria? E como vocês conhecerão todas as alegorias? Aquele que semeia, semeia a palavra, e estes são os que estão junto ao caminho, onde a palavra é semeada. E sempre que ouvem, vem imediatamente Satanás, e tira a palavra que foi semeada em seus corações. E estes são os que são semeados em solo pedregoso, os que sempre que ouvem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, e não têm raiz em si mesmos, mas são temporários. Depois, tribulação ou perseguição, tendo vindo por causa da palavra, imediatamente tropeçam. E estes são os que são semeados para os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra e as ansiedades desta era, e o engano das riquezas, e os desejos concernentes às outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, e um a 60, e um a 100. E ele lhes disse: A lâmpada vem para ser colocada debaixo da medida, ou debaixo da cama, não para ser colocada no candelabro? Pois não há nada escondido que não possa ser revelado, e nem nada foi mantido escondido, mas para que possa vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele lhes disse: Tomai cuidado com o que ouvis, com a medida com que medirdes, vos será medido, e a vós que ouvis será acrescentado. Pois a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, e a qualquer que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E ele disse: Assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem que ele soubesse como. Porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. E sempre que o fruto pode dar-se, imediatamente ele envia a foice, porque a colheita chegou. E ele disse: A que podemos comparar o reino de Deus? Ou em que alegoria podemos compará-lo? Como um grão de mostarda, que sempre que pode ser semeado na terra, é menor do que qualquer das sementes que estão na terra. E sempre que pode ser semeado, ele cresce e se torna maior do que qualquer das ervas, e faz grandes ramos, de modo que sob sua sombra as aves do céu são capazes de descansar. E com muitas alegorias semelhantes, ele estava falando a palavra, como eles eram capazes de ouvir. E sem uma alegoria, ele não estava falando a eles, e por si mesmos, a seus discípulos, ele estava explicando tudo. E disse-lhes: Naquele dia, ao cair da tarde, passemos para o outro lado, e tendo deixado a multidão, o levaram para cima, como estava, no barco, e outros barquinhos também estavam com ele. E veio uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já estava sendo enchido, e ele mesmo estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o acordaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E tendo despertado, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, acalma-te. E o vento se acalmou, e houve uma grande calmaria. E disse-lhes: Por que sois tão medrosos? Como não tendes fé? E eles temeram um grande medo,
e disseram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5. E eles chegaram ao outro lado do mar, à região dos Gadarenos. E ele, tendo saído do barco, imediatamente lhe saiu ao encontro, dos sepulcros, um homem com um espírito imundo, que tinha sua morada dos sepulcros. E nem mesmo com correntes alguém podia prendê-lo, porque muitas vezes ele tinha sido preso com grilhões e correntes, e as correntes tinham sido despedaçadas por ele e as algemas quebradas em pedaços, e ninguém era capaz de domá-lo. E sempre, noite e dia, ele estava nas montanhas e nos sepulcros, chorando e cortando-se com pedras. E tendo visto Jesus de longe, ele correu e se prostrou a ele. E tendo chamado em alta voz, ele disse: O que considera eu e você, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus que você não me aflija. Pois ele lhe disse: Sai, espírito imundo, do homem. E ele o questionou: Qual é o seu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E ele o invocava muito, para que não os enviasse para fora daquela região. E havia ali, perto das montanhas, uma grande manada de porcos pastando, e todos os demônios o invocavam, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que neles entremos. E imediatamente Jesus os deixou, e tendo saído, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro até o mar, e eram cerca de 2.000, e foram sufocados no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e contaram na cidade e nos campos, e saíram para ver o que era que tinha sido feito. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, assentado, vestido e em sã consciência, ele que tinha a legião, e ficaram com medo. E os que o viram contaram-lhes como acontecera ao endemoniado e aos porcos, e começaram a clamar a ele para que se afastasse de suas fronteiras. E ele, entrando no barco, o endemoniado clamava a ele para que estivesse com ele, e Jesus não o permitiu, mas disse-lhe: Vá para sua casa, para seus próprios amigos, e conte-lhes como o Senhor fez grandes coisas a você e lidou com bondade para com você. E ele foi embora, e começou a proclamar na Decápolis como Jesus lhe fizera grandes coisas. E todos estavam maravilhados. E tendo Jesus passado outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava perto do mar. E eis que chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se-lhe aos pés, e clamava-lhe muito, dizendo: Minha filhinha está nas últimas, para que vindo tu, lhe imponhas as mãos, para que se salve e viva. E foi com ele. E uma grande multidão o seguia, e o apertavam. E uma certa mulher que sofria de um fluxo de sangue havia 12 anos, e que havia sofrido muito com muitos médicos, e que havia gastado tudo o que tinha, e nada aproveitando, antes tendo piorado, tendo ouvido falar de Jesus, tendo chegado atrás na multidão, tocou-lhe no manto, porque dizia: Se eu ao menos tocar em suas vestes, serei salva. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela soube no corpo que estava curada da praga. E imediatamente Jesus, sabendo em si mesmo que dele saíra poder, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou em minhas vestes? E seus discípulos lhe disseram: Vês a multidão que te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele estava olhando ao redor para ver quem fazia isso. E a mulher, tendo ficado com medo e tremendo, sabendo o que lhe havia acontecido, veio e se prostrou diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele disse a ela: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, e fica livre do teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegou alguém do chefe da sinagoga, casa, certo, dizendo: Tua filha morreu, por que ainda importunas o mestre? E Jesus, imediatamente, tendo ouvido a palavra que foi dita, disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E entrando na casa do chefe da sinagoga, viu um tumulto, muito choro e pranto. E tendo entrado, ele lhes disse: Por que vocês fazem um tumulto e choram? A criança não morreu, mas dorme. E eles estavam rindo dele. E ele, tendo colocado tudo para fora,
toma o pai da criança e a mãe e aqueles com ele e entra onde a criança está deitada. E tendo tomado a mão da criança, ele lhe disse: Talita cumi, que é, sendo interpretado, menina, eu te digo, levante-se. E imediatamente a menina se levantou e estava andando, pois ela tinha 12 anos de idade. E eles ficaram espantados com um grande espanto. E ele os ordenou muito para que ninguém soubesse disto. E ele disse que lá seja dado a ela para comer. Capítulo 6. E ele saiu dali e foi para sua terra, e seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, ficaram admirados, dizendo: De onde ouviu estas coisas? E qual é a sabedoria que lhe foi dada, para que também tais maravilhas sejam feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago e José e Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E eles estavam sendo tropeçados nele. E Jesus disse-lhes: Um profeta não é sem honra, exceto em sua própria terra e entre seus parentes e em sua própria casa. E ele não foi capaz de fazer ali nenhuma obra poderosa, exceto tendo imposto as mãos sobre alguns enfermos, ele os curou. E ele se admirou por causa da incredulidade deles. E ele estava andando pelas aldeias, em círculo, ensinando. E chamou os 12, e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que não levassem nada pelo caminho, exceto um cajado somente, nem bolsa de couro, nem pão, nem bronze no cinto, mas calçados com sandálias, e não vestissem 2 túnicas. E disse-lhes: Quando entrardes numa casa, ficai ali até que possais sair dali. E todos os que não vos receberem nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho a eles. Em verdade vos digo que haverá menos rigor para Sodoma ou Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. E tendo saído, pregavam para que os homens se convertessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E o rei Herodes ouviu, porque o seu nome se tornou público, e disse: João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso os grandes poderes estão operando nele. Outros diziam: É Elias, e outros diziam: É um profeta, ou como um dos profetas. E Herodes, tendo ouvido, disse: Aquele a quem eu degolei, João, é este, ele ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes, tendo enviado, prendeu João, e o amarrou na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque ele se casou com ela. Pois João disse a Herodes: Não te é lícito ter a mulher de teu irmão. E Herodias estava tendo uma briga com ele, e estava querendo matá-lo, e não foi capaz, porque Herodes estava temendo João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e estava vigiando sobre ele. E tendo ouvido ele, estava fazendo muitas coisas, e ouvindo-o alegremente. E tendo chegado a um dia oportuno, quando Herodes em seu aniversário estava dando um banquete para seus grandes homens, e para os chefes de milhares e para os principais homens da Galileia, e a filha daquela Herodias tendo entrado e tendo dançado, e tendo agradado a Herodes e os que estavam com ele, o rei disse à moça: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. E ele jurou a ela: Tudo o que você me pedir, eu lhe darei, até a metade do meu reino. E ela, tendo saído, disse à sua mãe: O que eu pedirei para mim? E ela disse: A cabeça de João Batista. E tendo entrado imediatamente com pressa ao rei, ela pediu, dizendo: Eu quero que você possa me dar imediatamente a cabeça de João Batista em um prato. E o rei, muito triste por causa dos juramentos e dos que estavam reclinados com ele, não quis mandá-la embora. E imediatamente o rei, tendo enviado um guarda, ordenou que sua cabeça fosse trazida. E ele, tendo ido, decapitou-o na prisão, e trouxe sua cabeça em um prato, e deu-a à menina, e a menina deu-a à sua mãe. E tendo ouvido, seus discípulos vieram e tomaram seu cadáver, e o colocaram no túmulo. E os apóstolos se reuniram a Jesus e contaram-lhe tudo, e quantas coisas fizeram, e quantas coisas ensinaram. E ele lhes disse:
Vinde, à parte, para um lugar deserto e descansai um pouco. Pois eram muitos os que chegavam e os que iam, e nem sequer tiveram oportunidade de comer, e foram para um lugar deserto, no barco, sozinhos. E as multidões os viram indo embora, e muitos o reconheceram e correram para lá por terra de todas as cidades, e foram adiante deles, e se ajuntaram a ele. E tendo saído, Jesus viu uma grande multidão, e compadeceu-se deles, que eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar muitas coisas. E agora, sendo avançada a hora, seus discípulos se aproximaram dele e disseram: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Deixe-os ir para que, indo aos campos e aldeias circunvizinhas, comprem pães para si, pois não têm o que comer. E ele, respondendo, disse-lhes: Dai-lhes vós mesmos de comer. E eles lhe disseram: Tendo ido, podemos comprar 200 denários em pães e dar-lhes de comer? E ele lhes disse: Quantos pães vocês têm? Ide e vede. E sabendo, disseram: 5 e 2 peixes. E ele ordenou que todos se reclinassem em grupos na grama verde, e eles se sentaram enquadrados por centenas e por 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu os pães, e os deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e dividiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram dos pedaços quebrados 12 cestos cheios de peixes. E os que comeram dos pães foram cerca de 5.000 homens. E imediatamente obrigou seus discípulos a entrarem no barco, e a irem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, até que deixasse ir a multidão. E, despedindo-se deles, foi ao monte para orar. E chegada a tarde, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E ele os viu aflitos no remo, pois o vento estava contra eles. E por volta da 4ª vigília da noite, ele veio até eles andando sobre o mar, e desejou passar por eles. E eles, tendo-o visto andando sobre o mar, pensaram que era uma aparição e clamaram, pois todos o viram e ficaram perturbados. E imediatamente ele falou com eles e disse-lhes: Tomem coragem, eu sou, não tenham medo. E ele subiu até eles no barco e o vento se acalmou. E muito desmedidamente eles ficaram maravilhados em si mesmos, e estavam maravilhados, pois eles não entendiam a respeito dos pães, pois seus corações estavam endurecidos. E tendo passado, chegaram à terra de Genezaré, e aproximaram-se da praia. E saindo do barco, reconheceram-no imediatamente, e correram por toda aquela região circunvizinha, e começaram a transportar em macas os doentes, onde ouviam dizer que ele estava. E aonde quer que ele fosse, às aldeias, às cidades ou aos campos, nas praças punham os enfermos, e clamavam a ele para que tocassem ao menos na orla do seu manto. E todos os que tocavam eram salvos. Capítulo 7. E reuniram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém. E tendo visto alguns dos seus discípulos com as mãos impuras, isto é, por não lavar, comendo pão, eles o repreenderam. Porque os fariseus e todos os judeus, se não lavam as mãos até o pulso, não comem, mantendo a tradição dos anciãos. E vindo do mercado, se não se imergem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para guardar, imersões de copos e potes e vasos de bronze e sofás. Então os fariseus e os escribas o questionaram: Por que os teus discípulos não andam conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos por não lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas, preceitos de homens. Porque, tendo rejeitado o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens, à imersão de potes e de copos, e muitas outras coisas semelhantes fazeis. E disse-lhes: Bem rejeitais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E dizeis: Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, Corbã, isto é, um presente, é o que podeis aproveitar do meu, e não lhe permitis mais fazer coisa alguma por seu pai ou por sua mãe.
anulando a palavra de Deus por causa da vossa tradição que entregastes, e muitas outras coisas semelhantes que você faz. E tendo chamado toda a multidão, ele disse a eles: Ouçam-me todos vocês e entendam. Não há nada de fora do homem entrando nele que seja capaz de contaminá-lo, mas as coisas que saem dele, essas são as coisas que contaminam o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando ele entrou em uma casa da multidão, seus discípulos estavam questionando-o sobre a alegoria, e ele disse a eles: Assim também vocês estão sem entendimento? Vocês não percebem que nada de fora entrando no homem é capaz de contaminá-lo? Porque não entra em seu coração, mas no ventre, e pelo ralo sai, purificando todas as carnes. E ele disse: O que sai do homem, isso contamina o homem. Porque de dentro, do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a arrogância, a inveja, a calúnia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E levantando-se dali, foi para os confins de Tiro e de Sidom. E entrando na casa, não queria que ninguém o soubesse, e não podia esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, tendo ouvido falar dele, veio e lançou-se-lhe aos pés. E a mulher era grega, de nacionalidade ciro-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. E Jesus lhe disse: Deixa primeiro que os filhos se fartem, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu, e disse-lhe: Sim, Senhor, porque os cachorrinhos debaixo da mesa também comem das migalhas dos filhos. E ele lhe disse: Por causa desta palavra, vai, o demônio saiu de tua filha. E tendo ido para sua casa, ela encontrou o demônio saído, e a filha deitada na cama. E novamente, tendo saído das costas de Tiro e Sidom, chegou ao mar da Galiléia pelo meio das costas de Decápolis, e trouxeram-lhe um homem surdo e gago, e clamaram a ele para que lhe impusesse a mão. E tirando-o da multidão, à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele e cuspiu, e tocou-lhe a língua. E olhando para o céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, isto é, abre-te. E imediatamente seus ouvidos se abriram, e a corda da língua se soltou, e ele falava claramente. E ordenou-lhes que não contassem a ninguém, mas quanto mais os ordenava, mais abundantemente o proclamavam. E estavam maravilhados além da medida, dizendo: Ele fez todas as coisas bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Capítulo 8. Naqueles dias, sendo a multidão muito grande e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E se eu os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém dar pão a estes aqui no deserto? E ele os questionou: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E eles os puseram diante da multidão. E tinham alguns peixinhos, e tendo-os abençoado, disse que os pusessem também diante deles. E comeram e se fartaram, e levantaram o que sobrou dos pedaços quebrados, 7 cestos. E os que comeram eram cerca de 4.000. E ele os deixou ir, e imediatamente, tendo entrado no barco com seus discípulos, ele foi para as partes de Dalmanuta. E os fariseus saíram, e começaram a disputar com ele, buscando dele um sinal do céu, tentando-o. E tendo suspirado profundamente em seu espírito, ele diz: Por que esta geração busca um sinal? Em verdade vos digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E tendo-os deixado,
tendo entrado novamente no barco, ele foi embora para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pães, e exceto um pão, eles não tinham nada com eles no barco. E ele estava ordenando-lhes, dizendo: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles estavam arrazoando entre si, dizendo: porque não temos pães? E Jesus, tendo sabido, disse-lhes: por que vocês arrazoam? Por que vocês não têm pães? Vocês ainda não percebem nem entendem, e ainda endureceram o seu coração? Tendo olhos vocês não veem, e tendo ouvidos vocês não ouvem, e vocês não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês levantaram? Eles lhe disseram: 12. E quando os 7 para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços quebrados vocês levantaram? Eles disseram: 7. E ele disse a eles: como vocês não entendem? E ele veio a Betsaida, e eles trouxeram a ele um cego, e clamaram para que ele o tocasse. E tendo tomado a mão do cego, ele o levou para fora da aldeia, e tendo cuspido em seus olhos, tendo imposto suas mãos sobre ele, ele estava perguntando se ele vê alguma coisa. E ele, tendo olhado para cima, disse: eu vejo homens, como eu vejo árvores andando. Depois ele colocou suas mãos sobre seus olhos, e o fez olhar para cima, e ele foi restaurado, e discerniu todas as coisas claramente. E ele o mandou embora para sua casa, dizendo: nem você pode entrar na aldeia, nem contar isso a ninguém na aldeia. E saiu Jesus com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho interrogou os seus discípulos, dizendo-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo. E ordenou-os rigorosamente que a ninguém dissessem isto. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, e fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos principais sacerdotes, e pelos escribas, e fosse morto, e ressuscitasse depois de 3 dias. E abertamente falava a palavra. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. E ele, voltando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas das dos homens. E, chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Capítulo 9. E disse-lhes: em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus ter chegado com poder. E 6 dias depois, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, e os leva a um alto monte, a sós, e foi transfigurado diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como a neve, de modo que um lavadeiro na terra não é capaz de branqueá-las. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui, e podemos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, pois não sabia o que dizer, pois estavam com muito medo. E veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz, dizendo: Este é meu filho amado, ouvi-o. E de repente, tendo olhado ao redor, não viram mais ninguém, mas somente Jesus com eles. E quando estavam descendo do monte, ordenou-lhes que não contassem a ninguém as coisas que tinham visto,
exceto quando o Filho do Homem ressuscitar dentre os mortos. E guardaram a coisa para si mesmos, questionando juntos o que é a ressurreição dos mortos. E eles o interrogavam, dizendo que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro. E ele, respondendo, disse-lhes: Elias, de fato, tendo vindo primeiro, restaura todas as coisas. E como está escrito a respeito do Filho do Homem, que ele pode sofrer muitas coisas e ser reduzido a nada? Mas eu vos digo que também Elias veio, e fizeram-lhe o que quiseram, como está escrito a respeito dele. E chegando-se aos discípulos, viu uma grande multidão ao redor deles, e escribas que discutiam com eles. E imediatamente toda a multidão, tendo-o visto, ficou admirada, e correndo para perto, o saudaram. E perguntou aos escribas: O que vocês discutem com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, eu trouxe meu filho a você, tendo um espírito mudo. E onde quer que o agarre, ele o dilacera, e ele espuma, e range os dentes, e definha. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e eles não foram capazes. E ele, respondendo, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vos permitirei? Tragam-no para mim. E eles o trouxeram a ele, e ele, tendo-o visto, imediatamente o espírito o convulsionou, e ele, tendo caído na terra, estava se revolvendo, espumando. E perguntou ao pai: Há quanto tempo isso lhe aconteceu? E ele disse: Desde a infância, e muitas vezes também o lançou no fogo e na água para que o destruísse. Mas, se podes fazer alguma coisa, ajuda-nos, tendo compaixão de nós. E Jesus lhe disse: Se és capaz de crer, todas as coisas são possíveis ao que crer. E imediatamente o pai da criança, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E tendo gritado e convulsionado muito, saiu, e ele ficou como morto, de modo que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o, e ele se levantou. E tendo ele entrado em casa, seus discípulos o questionaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes disse: Esta espécie não pode sair sem nada, exceto com oração e jejum. E tendo saído para lá, estavam passando pela Galiléia, e ele não queria que ninguém soubesse porque estava ensinando seus discípulos. E lhes disse: O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e tendo sido morto, ao terceiro dia ressuscitará. Mas eles não estavam entendendo o que diziam, e tinham medo de interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e estando em casa, perguntou-lhes: Que discutíeis entre vós pelo caminho? E eles ficaram em silêncio, porque discutiam entre si sobre quem era maior. E assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o ministro de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que me receber, não me recebe a mim, mas aquele que me enviou. E João respondendo disse-lhe: Mestre, vimos um homem que não nos segue expulsando demônios em teu nome, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. E Jesus disse: Não o proíbam, pois não há ninguém que faça uma obra poderosa em meu nome e seja capaz de falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Pois qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. E qualquer que fizer tropeçar um dos pequeninos que creem em mim, melhor lhe será que se lhe pendure ao pescoço uma mó de moinho e seja lançado no mar. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a. Melhor te é entrar na vida aleijado do que tendo 2 mãos ir para a geena, para o fogo inextinguível.
onde o seu verme não está morrendo e o fogo não está sendo apagado. Porque cada um será salgado com fogo, e todo sacrifício será salgado com sal. O sal é bom, mas se o sal pode tornar-se insípido, em que você vai temperá-lo? Ele. Tenha em vocês mesmos sal e tenha paz uns com os outros. Capítulo 10. E tendo-se levantado dali, chegou às costas da Judéia, através do outro lado do Jordão, e novamente multidões se reuniram a ele, e como ele estava acostumado, novamente ele estava ensinando-os. E os fariseus, tendo se aproximado, perguntaram-lhe se é lícito ao marido repudiar a mulher, tentando-o. E ele, respondendo, disse-lhes: O que Moisés vos ordenou? E eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Para a dureza do vosso coração ele vos escreveu este mandamento, mas desde o princípio da criação Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa os seus discípulos o interrogaram outra vez sobre a mesma coisa, e ele lhes disse: Todo aquele que repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra ela. E se uma mulher repudiar seu marido e se casar com outro, comete adultério. E traziam-lhe crianças para que as tocassem, e os discípulos repreendiam os que as traziam. E Jesus, vendo isso, indignou-se muito e disse-lhes: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não poderá entrar nele. E, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, abençoou-as. E saindo ele para o caminho, um deles correu, e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida contínua? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, exceto um, Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. E ele, respondendo, disse-lhe: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, tudo o que tens, vende e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me, tendo tomado a cruz. E ele, entristecido com a palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos ficaram admirados com suas palavras. E Jesus, respondendo novamente, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles ficaram ainda mais admirados, dizendo a si mesmos: E quem pode ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque todas as coisas são possíveis para Deus. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por minha causa e pelo Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições, e na era que há de vir, a vida contínua. E muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. E estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles se admiravam, e seguindo-os, tinham medo. E tomando novamente os 12,
começou a contar-lhes as coisas que lhe estavam para acontecer. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão às nações, e zombarão dele, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos para nós mesmos. E ele lhes disse: Que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que um à tua direita e outro à tua esquerda nos assentemos na tua glória. E Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Vocês são capazes de beber do cálice que eu bebo, e com a imersão com que eu estou imerso, ser imersos? E eles disseram a ele: Nós somos capazes. E Jesus disse a eles: Do cálice que eu bebo, vocês beberão, e com a imersão com que eu estou imerso, vocês serão imersos. Mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não é meu para dar, mas para aqueles para quem está preparado. E os 10, tendo ouvido, começaram a ficar muito descontentes com Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para perto, disse-lhes: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações exercem domínio sobre elas, e seus grandes exercem autoridade sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Mas qualquer que quiser tornar-se grande entre vocês, ele será seu ministro, e qualquer de vocês quiser tornar-se o primeiro, ele será servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E eles chegaram a Jericó, e quando ele estava saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, um filho de Timeu, Bartimeu, o cego, estava sentado ao lado do caminho, mendigando, e tendo ouvido que era Jesus o Nazareno, começou a clamar e a dizer: O filho de Davi, Jesus, seja bondoso comigo. E muitos o repreendiam para que ele pudesse ficar em silêncio, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, seja bondoso comigo. E Jesus, tendo-se levantado, ordenou que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. E ele, tendo lançado fora a sua capa, tendo-se levantado, foi ter com Jesus. E respondendo Jesus, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego disse-lhe: Mestre, que eu torne a ver. E disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente viu outra vez, e seguia Jesus pelo caminho. Capítulo 11. E quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfage e de Betânia, do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo entrando nela, encontrareis preso um jumentinho, em que nenhum homem jamais montou. Tendo-o desatado, trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isto? Dizei que o Senhor precisa dele, e imediatamente o enviará para cá. E foram e encontraram o jumentinho preso à porta, do lado de fora, pelos 2 caminhos, e o desamarraram. E alguns dos que ali estavam disseram-lhes: O que fazeis desamarrando o jumentinho? E eles disseram-lhes como Jesus havia ordenado, e eles lhe o permitiram. E trouxeram o jumentinho a Jesus, e lançaram suas vestes sobre ele, e ele montou nele. E muitos estenderam suas vestes no caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E os que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem em nome do Senhor, de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, e no templo, e tendo observado tudo ao redor, sendo já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, tendo ele saído de Betânia, ele teve fome, e tendo visto uma figueira de longe com folhas, ele veio, se porventura acharia alguma coisa nela, e tendo chegado a ela, ele não encontrou nada, exceto folhas, pois não era um tempo de figos. E Jesus respondendo, disse a ela:
Nunca mais de você, em todo o século, poderá alguém comer fruto. E seus discípulos estavam ouvindo. E eles chegaram a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas, e ele não permitiu que ninguém carregasse um vaso pelo templo. E ele estava ensinando, dizendo-lhes: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? E vocês fizeram dela um covil de ladrões. E os escribas e os principais sacerdotes ouviram, e estavam procurando como eles iriam matá-lo, pois eles estavam com medo dele, porque toda a multidão estava atônita de seu ensino. E quando a tarde chegou, ele estava saindo para fora da cidade. E pela manhã, passando, viram a figueira tendo sido seca desde as raízes. E Pedro, tendo se lembrado, disse a ele: Rabi, eis que a figueira que você amaldiçoou está seca. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé da parte de Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que as coisas que ele diz acontecem, isso lhe será feito o que ele dissera. Por isso eu digo a vocês: tudo o que vocês pedirem orando, creiam que receberão, e isso lhes será feito. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe as vossas ofensas. E se não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. E voltaram a Jerusalém, e no templo, enquanto ele caminhava, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e disseram-lhes: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade para fazeres estas coisas? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Eu vos perguntarei, eu também, uma palavra, e respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. A imersão de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles estavam arrazoando entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele dirá: Por que então não crestes nele? Mas se dissermos dos homens, eles estavam com medo do povo, pois todos estavam sustentando que João era de fato um profeta. E respondendo, disseram a Jesus: Nós não sabemos. E Jesus, respondendo, disse a eles: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Capítulo 12. E começou a falar-lhes em alegorias. Um homem plantou uma vinha e colocou uma sebe ao redor, e cavou um lagar, e construiu uma torre, e a deu aos fazendeiros, e foi para o exterior. E enviou aos fazendeiros no devido tempo um servo, para que dos fazendeiros ele pudesse receber do fruto da vinha. E eles, tendo-o levado, espancaram-no severamente, e o mandaram embora vazio. E novamente ele enviou-lhes outro servo, e tendo atirado pedras naquele, eles o feriram na cabeça e o mandaram embora, desonrado. E novamente ele enviou outro, e este eles mataram, e muitos outros, alguns espancando e alguns matando. Tendo ainda um filho, seu amado, ele também o enviou a eles por último, dizendo: Eles respeitarão meu filho. E aqueles fazendeiros disseram entre si: Este é o herdeiro, venham, podemos matá-lo, e a herência será nossa. E tendo-o tomado, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá, destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. E esta escritura não lestes? Uma pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a cabeça de um ângulo. Isto foi do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, e temeram a multidão, pois sabiam que ele dissera a alegoria contra eles, e tendo-o deixado, foram embora. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o enlaçassem em discurso. E eles, tendo vindo, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não te importas com ninguém, porque não olhas para a face dos homens, mas na verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Podemos dar ou não podemos dar? E ele, conhecendo a hipocrisia deles, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles trouxeram, e ele lhes disse: De quem é esta imagem e a inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Devolvam a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
e eles se admiraram dele. E os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, e deixar mulher e não deixar filhos, seu irmão tome a mulher dela e suscite descendência a seu irmão. Havia então 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher, e morrendo não deixou descendência. E o segundo a tomou, e morreu não deixando semente. E o terceiro da mesma maneira. E os 7 a tomaram e não deixaram semente. Por último de todos, a mulher também morreu. Na ressurreição, então, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Pois os 7 a tiveram por esposa. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Vocês não se perdem por causa disso, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque quando ressuscitam dos mortos, nem se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos que estão nos céus. E quanto aos mortos que ressuscitam, vocês não leram no rolo de Moisés, na sarça, como Deus lhe falou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de homens mortos, mas Deus de homens vivos. Então vocês se perdem muito. E um dos escribas, tendo se aproximado, ouvindo-os discutir, sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus lhe respondeu: O primeiro de todos os mandamentos: Ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, em verdade disseste que há um só Deus, e não há outro além dele. E amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que ele respondeu com entendimento, disse-lhe: Você não está longe do reino de Deus. E ninguém ousou questioná-lo mais. E Jesus, respondendo, disse, ensinando no templo: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Porque o próprio Davi disse no Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha aos teus inimigos o escabelo dos teus pés. Por isso o próprio Davi o chama Senhor, e de onde é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com alegria, e ele lhes dizia em seu ensino: Cuidado com os escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, e os primeiros assentos nas sinagogas, e os primeiros leitos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e, sob pretexto, fazem longas orações. Estes receberão julgamento mais abundante. E Jesus, tendo-se assentado em frente ao cofre, observava como a multidão colocava bronze no cofre, e muitos ricos estavam depositando muito. E, chegando, uma viúva pobre deitou 2 moedas, que era 1 denário. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram no cofre, porque todos, do que lhe sobra, deitaram, mas ela, da sua carência, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Capítulo 13. E saindo ele do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, olha, que pedras e que edifícios! E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntavam-lhe em particular: Dize-nos quando serão estas coisas? E qual é o sinal de quando todas estas coisas estarão prestes a cumprir-se? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes falar de guerras e de notícias de guerras, não vos perturbeis, porque estas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim.
pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são o princípio das dores. E tomai cuidado de vós mesmos, porque vos entregarão aos sinédrios e às sinagogas, sereis espancados, e perante governadores e reis sereis apresentados por minha causa, para lhes servir de testemunho. E a todas as nações é necessário que primeiro as boas novas sejam proclamadas. E quando vos conduzirem, entregando-vos, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, parada onde não deve estar, quem estiver lendo entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver no eirado, não desça para casa, nem entre para tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não se volte para trás, para pegar a sua capa. E ai das grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tribulação, tal como nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem pode haver novamente. E se o Senhor não abreviasse os dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, que escolheu para si, abreviou os dias. E então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, eis ali, não podeis crer. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. E vós, tomai cuidado, eis que vos predisse todas as coisas. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e os poderes que estão no céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória, e então enviará os seus mensageiros, e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. E da figueira aprendei a alegoria. Quando o ramo já se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E a respeito daquele dia e da hora, ninguém soube, nem mesmo os anjos que estão no céu, nem mesmo o Filho, exceto o Pai. Tomai cuidado, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, como um homem, que tendo saído deixou a sua casa, e deu aos seus servos a autoridade, e a cada um o seu trabalho, também ordenou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de repente, não os ache dormindo, e o que vos digo, digo a todos, vigiai. Capítulo 14. E a Páscoa e os pães asmos eram depois de 2 dias, e os principais sacerdotes e os escribas estavam procurando como, tendo-o prendido à traição, o matariam. E eles disseram, não na festa para que não haja tumulto do povo. E ele, estando em Betânia, na casa de Simão o leproso, em sua reclinação, veio uma mulher que tinha um vaso de alabastro com ungento de nardo puro, muito precioso, e tendo quebrado o vaso de alabastro, derramou-o sobre sua cabeça. E havia alguns muito indignados entre si, e dizendo, para que se fez este desperdício de ungento? Porque este poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, e dado aos pobres. E eles estavam murmurando contra ela. E Jesus disse, deixe-a em paz, porque você está dando-lhe problemas. Ela fez uma boa ação em mim, porque sempre tendes os pobres convosco, e sempre que podeis fazer-lhes bem, mas nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde,
antecipou-se a ungir o meu corpo para o embalsamamento. Em verdade vos digo que onde quer que esta boa nova seja proclamada em todo o mundo, também o que ela fez será contado, para a memória dela. E Judas, o Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe o entregar, e tendo ouvido, alegraram-se, e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele procurava como convenientemente o poderia entregar. E no primeiro dia dos pães sem fermento, quando estavam a matar a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos: Aonde queres que, tendo ido, façamos os preparativos, para que comas a Páscoa? E ele envia 2 dos seus discípulos e diz-lhes: Ide à cidade, e ali vos encontrará um homem carregando um cântaro de água. Segui-o, e onde quer que ele entre, dizei ao dono da casa: O mestre manda dizer: Onde está o aposento de hóspedes, onde posso comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Preparai-nos ali. E os seus discípulos saíram e entraram na cidade e encontraram como lhes dissera, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, veio com os 12, e estando eles reclinados e comendo, Jesus disse: Em verdade vos digo que um de vós, que está comendo comigo, me entregará. E começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um por um: Sou eu? E outro: Sou eu? E respondendo, disse-lhes: Um dos 12 que mete comigo a mão no prato. O Filho do Homem, na verdade, vai, como está escrito a respeito dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Bom lhe seria se esse homem não houvesse nascido. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu-lhe-o, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe-o, e beberam dele tudo. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o beberei novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras, e Jesus disse-lhes: Todos vocês serão escandalizados em mim esta noite, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas, mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. E Pedro disse-lhe: E se todos serão escandalizados, ainda não eu. E Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. E ele falou com mais veemência: Se for necessário que eu morra contigo, de modo algum te negarei. E da mesma maneira também disseram todos. E eles chegaram a um lugar, cujo nome é Getsemane, e ele disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui até que eu possa orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar atônito e a ficar muito angustiado, e disse-lhes: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Permanecei aqui e vigiai. E tendo-se adiantado um pouco, prostrou-se por terra e orava para que, se possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Faze passar de mim este cálice. Mas não o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E tendo-se retirado outra vez, orou, dizendo as mesmas palavras, e, voltando, achou-os dormindo outra vez, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E ele vem pela 3ª vez e diz a eles: Durmam de agora em diante e descansem. Já passou, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, podemos ir. Eis que aquele que está me entregando se aproxima. E imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, Judas se aproxima, um dos 12. E com ele uma grande multidão com espadas e varas, dos principais sacerdotes, e dos escribas e dos anciãos. E aquele que o estava entregando tinha dado um sinal a eles, dizendo:
Aquele que eu beijar é ele. Prendam-no e levem-no com segurança. E tendo vindo, imediatamente tendo se aproximado dele, ele disse: Rabi, Rabi, e o beijou. E eles impuseram as mãos sobre ele e o seguraram. E um dos que estavam ali, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Como contra um salteador saístes com espadas e varas para me prender? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas para que se cumprissem as Escrituras. E deixando-o, todos fugiram. E um certo jovem o seguia, tendo lançado um lençol sobre seu corpo nu, e os jovens o agarraram, e ele, deixando o lençol, fugiu deles nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os principais sacerdotes e os anciãos e os escribas se reuniram. E Pedro o seguiu de longe, para dentro do pátio do sumo sacerdote. E ele estava sentado com os oficiais, e se aquecia perto do fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio estavam buscando testemunho contra Jesus, para condená-lo à morte, e não estavam encontrando, pois muitos estavam dando falso testemunho contra ele, e seus testemunhos não eram iguais. E alguns se levantaram, estavam dando falso testemunho contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Eu derrubarei este templo feito por mãos, e em 3 dias eu construirei outro, não feito por mãos. E nem assim seus testemunhos eram iguais. E o principal sacerdote, tendo se levantado no meio, questionou Jesus, dizendo: Você não responde nada? Por que estes testificam contra você? E ele estava se mantendo em silêncio e não respondeu nada. Novamente o principal sacerdote estava questionando-o, e disse-lhe: Você é o Cristo, o Filho do Abençoado? E Jesus disse: Eu sou, e você verá o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a calúnia? O que vos parece? E todos o condenaram como digno de morte, e alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe socos, e a dizer-lhe: Profetiza! E os oficiais estavam a bater-lhe com as palmas das mãos. E Pedro, estando no átrio embaixo, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e tendo visto Pedro a aquecer-se, tendo olhado para ele, disse: E tu estavas com Jesus de Nazaré? E ele negou, dizendo: Não o conheci, nem entendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e um galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que estavam perto: Este é um deles. E ele estava negando novamente. E depois de um tempo, novamente, aqueles que estavam perto disseram a Pedro: Verdadeiramente você é um deles, pois você também é galileu, e sua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: Eu não conheci esse homem de quem você fala. E uma segunda vez um galo cantou, e Pedro se lembrou do ditado que Jesus lhe disse: Antes que um galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E tendo pensado nisso, ele estava chorando. Capítulo 15. E logo pela manhã, tendo os principais sacerdotes consultado os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, tendo Jesus amarrado, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. E Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, mas ele nada respondeu. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Não respondes nada? Eis quantas coisas testificam contra ti? E Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos se admirava. E em cada festa lhe soltavam um preso, qualquer que pedissem. E havia um chamado Barrabás, preso com os que se revoltavam com ele, os quais tinham cometido homicídio na revolta. E a multidão, clamando, começou a perguntar por si mesma, como ele sempre fazia com eles. E Pilatos respondeu-lhes, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele sabia que os principais sacerdotes o tinham entregado por inveja. E os principais sacerdotes incitaram a multidão a soltar-lhes Barrabás.
E Pilatos, respondendo, disse-lhes outra vez: Que quereis então que eu faça àquele a quem chamais Rei dos Judeus? E eles outra vez gritaram: Crucifica-o. E Pilatos disse-lhes: Por quê? Que mal fez ele? E eles gritaram com mais veemência: Crucifica-o. Pilatos, resolvendo fazer o que fosse satisfatório para a multidão, soltou Barrabás e entregou Jesus, tendo-o açoipado para que fosse crucificado. Os soldados o levaram para o pátio, que é o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram-no de púrpura e, tendo trançado uma coroa de espinhos, puseram-na sobre ele e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam nele e, ajoelhando-se, prostravam-se diante dele, e, zombando dele, tiraram-lhe a púrpura, vestiram-no com as suas próprias vestes e levaram-no para fora, para o crucificarem. E eles impressionaram um certo que passava, Simão, um cireneu, vindo do campo, o pai de Alexandre e Rufo, para que ele pudesse levar sua cruz, e o levaram ao lugar chamado Gólgota, que é, sendo traduzido, lugar da caveira. E estavam dando a ele vinho misturado com mirra para beber, e ele não o aceitou. E tendo-o crucificado, estavam dividindo suas vestes, lançando sorte sobre elas, o que cada um poderia levar. E era a 3ª hora, e eles o crucificaram. E a inscrição de sua acusação estava escrita acima: O Rei dos Judeus. E crucificaram 2 ladrões com ele, um à direita e outro à esquerda. E a escritura foi cumprida, que está dizendo: E ele foi contado com os iníquos. E os que passavam estavam caluniando-o, balançando suas cabeças e dizendo: Ah, aquele que derrubou o templo e o construiu em 3 dias, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma forma, também os principais sacerdotes, zombando uns dos outros com os escribas, diziam: Salvou os outros, não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. E os crucificados com ele o insultavam. E chegada a hora 6ª, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E a hora 9ª clamou Jesus com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo, disseram: Eis que ele chama Elias. E um deles correu e encheu uma esponja com vinagre e colocou-a numa cana, e deu-lhe de beber, dizendo: Deixa, vejamos se Elias vem tirá-lo. E Jesus, dando um grande grito, rendeu o espírito, e o véu do templo rasgou-se em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que, tendo assim clamado, rendeu o espírito, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E estavam ali também algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais estavam também Maria Madalena e Maria, filha de Jaco, o menor, e de José, e Salomé, as quais também, quando ele estava na Galileia, o seguiam e o serviam, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E agora, tendo chegado a tarde, vendo que era a preparação, isto é, antes do sábado, José de Arimateia, um honorável conselheiro, que também esperava o reino de Deus, veio, entrou corajosamente em Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se perguntou se ele já estava morto, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se ele estava morto há muito tempo. E tendo sabido disso do centurião, ele concedeu o corpo a José. E ele, tendo trazido linho fino, e tendo-o tirado da cruz, envolveu-o no linho e o colocou num sepulcro que havia sido escavado em uma rocha, e ele rolou uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria de José estavam olhando onde ele foi colocado. Capítulo 16. E tendo passado o sábado, Maria Madalena, Maria de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E, de madrugada, no primeiro dia das semanas, foram ao sepulcro, ao nascer do sol, e disseram entre si: Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E, tendo olhado, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E, entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita,
vestido com uma longa túnica branca, e ficaram admiradas. E ele lhes disse: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, o crucificado, ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. E ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo rapidamente, fugiram do sepulcro, e o tremor e o espanto se apoderaram delas, e não disseram nada a ninguém, porque estavam com medo. E tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela, tendo ido, contou aos que estavam com ele, lamentando e chorando. E eles, tendo ouvido que ele estava vivo e foi visto por ela, não acreditaram. E depois destas coisas, a 2 deles, quando estavam indo para um campo caminhando, ele apareceu em outra forma. E eles, tendo ido, contaram isto aos demais. Nem mesmo a eles acreditaram. Depois, estando eles reclinados, ele apareceu aos 11, e reprovou sua incredulidade e dureza de coração, porque eles não acreditaram naqueles que o viram sendo ressuscitado, e disse-lhes: Tendo ido por todo o mundo, pregai as boas novas a toda a criação. Aquele que creu e foi imerso será salvo, e aquele que não creu será condenado. E sinais acompanharão aqueles que crerem nestas coisas: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. O Senhor, então, de fato, depois de falar com eles, foi recebido no céu, e sentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em todos os lugares, o Senhor cooperando com eles e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiram. Amém.